Você já se pegou, no meio do corre-corre diário, suspirando e dizendo: "Eu não tenho tempo"? É uma frase tão comum, um lamento quase universal na vida moderna. Sentimos que as horas escorrem entre os dedos, que o dia é curto demais para tudo o que precisamos fazer. E que a vida, em sua essência, nos foi concedida em uma medida avara. Mas e se a verdade fosse o oposto? E se o problema não fosse a escassez de tempo, mas a nossa prodigalidade em desperdiçá-lo? Essa é uma das mais profundas e desconfortáveis verdades que o estoico Sêneca nos legou há quase 2000 anos. Uma verdade tão relevante hoje quanto em sua época. Ele observava que a vida, longe de ser curta, é na verdade bastante longa e generosamente dimensionada para a realização de grandes coisas, contanto que saibamos como empregá-la bem. O desafio, ele argumentava, não é a falta de tempo, mas a nossa incapacidade de retê-lo e direcioná-lo com propósito. Pense comigo, como você protege seu dinheiro? Provavelmente, com cuidado. Você não joga fora, não o gasta indiscriminadamente. Você planeja, investe, poupa, monitora. Mas e o tempo? O tempo, esse recurso infinitamente mais valioso e irrecuperável. Muitas vezes é tratado com uma negligência chocante. Permitimos que ele se evapore em atividades vazias, em distrações intermináveis, em compromissos que não nos nutrem. Sêneca comparava essa atitude a ter recursos abundantes que, nas mãos de um mau senhor, dissipam-se num instante, enquanto os mesmos recursos, mesmo que pequenos, confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Com o tempo, é a mesma lógica, ele se estende enormemente para aquele que sabe dispor dele bem. A nossa vida contemporânea é um palco perfeito para essa tragédia do desperdício. Somos bombardeados por estímulos, notificações, infinitos feeds de informação e entretenimento. Quantas horas do seu dia se perdem deslizando o dedo por telas, consumindo conteúdo que em nada contribui para seu crescimento ou bem-estar? Quantos momentos preciosos são roubados por conversas fúteis, preocupações infundadas, ou simplesmente pela ausência de uma intenção clara para o presente? Sêneca já alertava sobre a tendência de desperdiçar os poderes se importando com coisas fora de si, e procurando a si mesmos nelas. Essa descrição, embora antiga, parece uma profecia da nossa era digital. Buscamos validação, informação e até mesmo nossa própria identidade nas opiniões alheias, nas redes sociais, nas tendências momentâneas. Passamos horas preciosas consumindo a vida de outros, enquanto nossa própria vida flui sem que a habitemos verdadeiramente. E o pior é que muitas vezes não temos a menor ideia de que é isso que estamos fazendo. Quando você se vê apressado ou repete o mantra "eu não tenho tempo", pare por um instante. Pergunte-se, isso é realmente verdade? Ou será que você se comprometeu com uma quantidade excessiva de coisas desnecessárias? Está sendo eficiente, ou apenas assumiu uma vasta quantidade de lixo em sua vida, como Sêneca talvez diria? Referindo-se a tudo aquilo que nos consome sem nos edificar? A vida moderna é repleta dessas armadilhas. Pense no tempo gasto em deslocamentos, em reuniões improdutivas, em burocracia sem fim. Se somarmos esses pequenos e grandes desperdícios, percebemos que não é a vida que é curta, mas somos nós que a tornamos breve. O estoico ressaltava que a vida se esvai no luxo e na negligência, quando não é empregada para nenhuma boa finalidade. No nosso contexto, luxo pode não ser apenas banquetes e orgias, mas também a indulgência em prazeres efêmeros e vazios. A busca incessante por mais coisas, mais informações, mais validação externa. Negligência se manifesta na inação diante do que realmente importa, na procrastinação de sonhos e propósitos, na falta de reflexão sobre o curso de nossa própria existência. E quando não empregamos nosso tempo em nada de bom, somos constrangidos, finalmente, pela fatalidade de sentir que a vida já passou por nós sem que tivéssemos percebido. É como se assistíssemos à nossa própria vida de camarote, em vez de sermos os protagonistas no palco. Um dos pontos mais sensíveis da filosofia de Sêneca sobre o tempo é a nossa ilusão de controle sobre o futuro. Vivemos como se tivéssemos um estoque inesgotável de dias à nossa frente, adiando a verdadeira vida para um depois que talvez nunca chegue. Vou fazer isso quando tiver mais tempo, vou buscar aquilo quando estiver mais velho. Vou me dedicar a isso quando minhas obrigações diminuírem. Esse depois é um grande ladrão de tempo,
pois nos priva do único momento que realmente possuímos, o agora. Sêneca nos lembra que o tempo presente é brevíssimo, tão rápido que alguns parece nem mesmo existir. Ele está sempre em movimento, flui e precipita-se, deixando de ser antes mesmo de vir a ser. É tão incapaz de deter-se quanto o mundo ou as estrelas em seu movimento infatigável. E, para o espírito dos ocupados, esse presente, por mais breve que seja, sequer pode ser abarcado. Escapa-lhes, pois estão atarefados com tantas coisas que não conseguem sequer notar o momento presente. Enquanto ele se desdobra. Eles vivem num frenesi constante, mas sem jamais realmente estar onde estão. A metáfora da ânfora rachada que Sêneca utiliza é poderosa. Não importa quanto líquido se coloque em uma ânfora sem fundo, ela nunca se encherá. Da mesma forma, não importa quanto tempo tenhamos à disposição, se não temos como retê-lo. Ele vazará como de almas rachadas e furadas. Essa capacidade de reter o tempo não se refere a congelá-lo, mas a usá-lo com consciência e propósito, de modo que cada momento seja vivido em sua plenitude e valor. Uma mente segura de si e sossegada, ele nos diz, pode percorrer todas as épocas de sua vida, examiná-la, aprender com ela. Mas o espírito dos ocupados, subjugado pela multiplicidade de afazeres, não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar. Sua vida se precipita num abismo, sem reflexão, sem autoavaliação, sem aprendizado. A grande diferença, portanto, não está na quantidade de tempo que nos é dada, mas na qualidade com que o vivemos e o defendemos. O tempo é o nosso bem mais insubstituível. A propriedade, os bens materiais, até mesmo certas oportunidades podem ser recuperadas. Mas o tempo que se foi, esse nunca retorna. Não podemos comprar mais dele. Só podemos nos esforçar para desperdiçá-lo o menos possível. Então, como podemos proteger esse bem tão precioso? Comece por uma auditoria honesta do seu tempo. Onde ele está realmente indo? Quais são os ralos que o sugam sem retorno? Identifique as distrações, os compromissos desnecessários, os hábitos que consomem suas horas sem agregar valor. Em seguida, estabeleça prioridades claras. O que é verdadeiramente importante para você? Quais são os valores que guiam sua vida? Alinhe seu tempo a esses valores. Diga não ao que não serve, ao que não nutre, ao que não edifica. Dedique tempo à reflexão, ao autoconhecimento, a estar presente. Proteja seus momentos de quietude, seus instantes de conexão, seu espaço para a mente sossegada. Em suma, a questão não é que temos pouco tempo, mas que esbanjamos muito. A vida é, de fato, longa o suficiente se soubermos como aproveitá-la. Usando-a com intenção, propósito e sabedoria. Desperdiçá-la é o maior dos luxos, e o mais custoso dos descuidos. Que possamos, a partir de hoje, tornar-nos os bons guardas do nosso tempo, conscientes de sua irrevogável preciosidade. Se essas ideias ressoam em você e o inspiram a uma vida mais consciente e plena, inscreva-se no canal e siga nessa jornada de autoconhecimento e sabedoria estoica conosco.